eu não poderia deixar de começar o programa sem falar de um assunto que repercutiu muito ontem. Um assunto que, embora não tenha acontecido em Goiânia, é um assunto de interesse nacional. É um assunto que diz respeito a todos nós brasileiros, que foram os protestos que aconteceram ontem, em especial na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Vou pedir para o nosso editor de imagens, o Bruno, para colocar as imagens preliminares para a gente. Daqui a pouco ele vai ter as imagens preliminares, já está aí na tela, né? Já entrou aí na tela. Esse é o momento que a polícia militar, né, foi acionada. Os manifestantes, eles, só para a gente ter uma ideia, para quem nunca foi em São Paulo, eles começaram os protestos em frente do Teatro Municipal de São Paulo, que é bem no centro da cidade, bem no coração de São Paulo. E foram circulando, já são imagens da polícia entrando em ação contra os manifestantes. Aí já foi logo depois que eles se concentraram ali na região, na rua, na Avenida Consolação, que, para a gente ter uma ideia, seria uma espécie de Rua 4 no centro de Goiânia, e eles estavam vindo em direção à Avenida Paulista. Então imaginem aí os manifestantes saindo da Rua 4 e seguindo o sentido da Avenida Goiás. Quer dizer, o trânsito foi parado e, na minha opinião, os manifestantes da cidade de São Paulo, eles perderam uma grande oportunidade de abalar a estrutura política daquela cidade e daquele estado, porque as manifestações, era muita gente, estava muito bonito, e chegando no final da tarde, início da noite, começaram a depredar o patrimônio público, o patrimônio privado, e a polícia entrou em ação. Só que isso aí nada mais é do que a revolta da população. A população não aguenta mais pagar tanta carga tributária, tanto imposto, e o negócio só aumentando. A Polícia Militar de São Paulo fez o papel dela. No Rio de Janeiro também aconteceu as manifestações com menos intensidade do que em São Paulo. Em Porto Alegre, Natal e também em Maceió houveram manifestações contra o aumento da passagem do transporte coletivo. Porém, em Porto Alegre, em Maceió e em Natal, no Rio Grande do Norte, foram pacíficas as manifestações. E em São Paulo o bicho comeu, né? Sobrou até para jornalista. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens. Só que isso é uma resposta do povo para as autoridades, né? O povo não é mais bobo não, gente. O povo não aguenta mais esse tanto de aumento, não. O povo não aguenta mais, a passagem está sempre aumentando. E, lógico, nós vivemos num Estado democrático. Nós vivemos sim no Estado democrático brasileiro e, por direito, nós temos, o povo, eu, você que está em casa, nós temos sim o direito de manifestar, nós temos o direito de ir para as ruas, nós temos aí a liberdade de expressão, temos que ir para a rua mesmo. Eu sou completamente a favor das manifestações. Agora tem que ser pacífica, né? Essas manifestações, igual a de São Paulo, como aconteceu em Goiânia, no Rio de Janeiro, onde começa a queimar pneu, né, começa a utilizar coquetel molotov contra a polícia, aí o negócio começa a complicar, né? Aquele coquetel molotov ali pode causar um estrago enorme, né? A mistura de diesel com gasolina, com tanto de produto inflamável. Então eu gostaria que colocasse novamente, que o nosso editor Bruno colocasse as imagens desse protesto que aconteceu ontem, entre o início da tarde e o fim da noite. Foi até 10 horas da noite, até as 22 horas ainda tinham manifestantes ali no centro de São Paulo. Agora tem aquela questão também, né? Tem que ter o direito de ir e vir. Muitas pessoas, eu acredito que essas manifestações têm que ser feitas, mas não pode obstruir o trânsito não pode ficar obstruído, não pode machucar pessoas inocentes. Gente, olha a situação, é fogo, sabe? O pessoal jogando fogo aí, a polícia, a tropa de choque quando chega não tem A nem B não, ela não conversa não. Ela já chega para apaziguar a situação, ela já chega para poder resolver o problema. Então a Polícia Militar ela foi acionada para esse fim. E os manifestantes, eu não acredito que isso tenha sido uma manobra de uma massa em São Paulo, não. Eu não acredito nisso, não. Sabe, que fizeram a cabeça. Porque até ontem a gente via nas grandes emissoras em rede nacional, bandeiras do partido PSTU. Eu não sei até que ponto o PSTU está ligado ou se não está ligado a esses protestos. Inclusive, se alguém do PSTU aqui de Goiás quiser participar com a gente para nos relatar, nos esclarecer, é só ligar aqui no nosso telefone. Daqui a pouco o Bruno vai colocar na tela o nosso telefone. E eu também quero saber a sua opinião sobre, né, esses protestos que vem acontecendo no Brasil, né? Há quem diga que seja uma manobra da grande massa brasileira, que estão fazendo a cabeça. Eu não acredito. Se fosse uma manobra da massa, teria 50 pessoas, 60 pessoas ali fazendo
fazendo a manifestação. Gente, fecha aqui em mim, por favor. Ninguém vai para a rua enfrentar a polícia à toa. O povo tem medo de polícia. Lógico, porque a polícia é muito bem armada. Então, será que isso foi uma manobra mesmo da massa? Eu não acredito, não. Eu acho que isso foi uma reivindicação, está sendo uma reivindicação da população goianiense, da população carioca, fluminense de uma forma geral, da população paulista e paulistana, das populações de Porto Alegre, em especial de Natal, no Rio Grande do Norte, Maceió, nas Alagoas, e se aumentar a passagem em outras cidades, eu acho que vai continuar do mesmo jeito, porque o povo está começando a ter aquele espírito da época da ditadura, da época que não existia liberdade de expressão, da época que até a nossa presidenta Dilma, né, fazia parte de grupos aí e combatia aquele sistema que ela não entendia que seria lícito. Então hoje está acontecendo, só que a gente não precisa de ter manifestações, nós não precisamos de manifestações com toda essa quebradeira, essa baderna, gente aí sendo atacada nas ruas, os comerciantes fechando lojas em São Paulo. Então é uma verdadeira baderna. Bruno, coloca novamente as imagens aqui dessa manifestação lá em São Paulo, contra o aumento da passagem do transporte coletivo, que é R$ 3,00 hoje e vai aumentar para R$ 3,20. Então o Bruno está preparando as imagens para colocar novamente, mas essa é a manifestação e é o poder que o povo tem de ir às ruas, de manifestar, de buscar os seus direitos, né? Grande concentração, como vocês veem no vídeo. Agora, nada justifica atos ilícitos, atos legais, nada justifica queimar pneu, usar coquetel, né, contra a polícia. Nada justifica essa quebradeira, esse prejuízo, que o prejuízo acaba vindo para a gente, o prejuízo acaba vindo para os cofres públicos, a polícia acaba tendo que agir. Lá em São Paulo eu achei que, na minha opinião, diferente de Goiânia, onde a polícia militar agiu corretamente, eu acho que em São Paulo, né, com todo respeito à corporação, eu não posso generalizar, mas eu acredito que a polícia militar paulistana, paulista, né, já que pertence ao estado de São Paulo, eu acho que ela agiu com um pouco de rigor, principalmente contra os jornalistas. Você vai conferir agora imagens de colegas de trabalho da gente lá de São Paulo sendo agredidos. O Bruno vai colocar para a gente essas imagens e a gente fica até preocupado. Eu, o Alex, que está aqui, né, comandando as imagens aqui do estúdio, nós vivenciamos na pele, né, o que é cobrir uma manifestação dessa magnitude em Goiânia. Eu e o Alex fomos os únicos repórteres a entrarem lá no terminal da Praça A, naquela segunda manifestação que teve, foi a pior de todas. E nós estivemos lá dentro, nós vimos realmente o perigo, ele é muito grande e é uma pena que aqui em Goiânia, pelo menos, né, a gente via que a Polícia Militar ela protegeu os jornalistas. Em São Paulo, as imagens estão dizendo que não sei o que aconteceu, eu não posso falar que foi a Polícia Militar de uma forma geral de São Paulo, mas alguns policiais agiram contra jornalistas. Gente, olha que imagens, essas imagens aí são lamentáveis. Jornalistas da Folha de São Paulo foram atacadas, de outras emissoras, de outras instituições de comunicação. Então, o jornalista ele tem que ser protegido pela polícia, a polícia tem que proteger. Aqui em Goiânia, né, eu e o Alex que tivemos na manifestação lá no terminal da Praça A, nós nos sentimos protegidos pela polícia. A polícia nos deu todo o aparato e é assim que a polícia deve agir. Então, são cenas lamentáveis em que a polícia atingiu, né, acabou atingindo jornalistas ficaram feridos. Isso não repercute nada positivo aqui para o nosso país. Ano que vem é ano de Copa, está chegando as Copas das Confederações. Pessoal aí dentro dos ônibus, aqui não está participando das manifestações, mas que acabaram pagando o pato. Olha a criança, olha essa imagem, gente. A criança assustada, a boca aberta, o olho arregalado. Né? Aquela criança não estava entendendo, talvez, eu não sei, tem 4, 5, 6 anos de idade, não entende muito do assunto, está lá, meu Deus, o que é isso? Né? O que passa na cabeça de uma criança como essa? O pessoal aí preso dentro das lojas, alguns corajosos ficaram ali perto daquelas lojas. Foi uma manifestação lamentável, porque a população paulistana teve tudo para abalar as estruturas daquele governo. Teve tudo, olha, apontando, a arma sendo apontada para os jornalistas. Isso tudo são jornalistas, fotógrafos, repórteres, né, entre outros jornalistas que estavam fazendo aí a cobertura desse manifesto, dessa manifestação que tinha tudo para ser bonita. Porque se não houvesse a violência toda, era a oportunidade. Esse é um jornalista, inclusive, eu não sei precisar agora de qual órgão de comunicação, mas esse é um jornalista, né? Foi vinculado ontem em todos os meios de comunicação.
essa possivelmente seja uma manifestante, mas teria tudo para ser... Essa aí é uma jornalista da Folha de São Paulo, olha como ficou o olho dela, ela foi atingida, provavelmente por uma bala de borracha aí, possivelmente pela polícia. A Folha de São Paulo relatou que foi pela polícia e está vinculando essa imagem em todo o mundo, né? Eu não sei se o Bruno tem as imagens aí do jornalista, as imagens em tempo real. Você tem as imagens aí, Bruno? Nós temos? Então o Bruno vai colocar pra gente aí essas imagens de um jornalista sendo preso. No momento que um jornalista ele é preso, a gente percebe que ele foi mobilizado, mas a polícia agiu com muito rigor, né? Eram vários policiais contra um jornalista. O jornalista tem a liberdade de expressão, meus amigos. Não pode ser dessa forma, não. São lamentáveis essas imagens. Não é porque nós somos jornalistas, pertencemos a uma emissora de TV, que eu não estou falando isso aqui não. Se fosse um professor, seria do mesmo jeito. Todo mundo tem o direito à liberdade de expressão. E, na minha opinião, a cidade de São Paulo, ela perdeu uma grande oportunidade de fazer tremer toda a estrutura da Assembleia Legislativa daquela cidade, da Prefeitura, do Governo do Estado, porque se o manifesto tivesse continuado com aquele tanto de gente bonito, sem violência, meu amigo, os políticos iriam estar tremendo nesse momento daquela cidade. E um jornalista fazendo o seu trabalho, me parece que ele foi acusado de estar carregando vinagre, e a justificativa é que o vinagre, olha lá, ele está apanhando, mais manifestantes apanhando. Segundo o que vinculou na imprensa nacional, que alguns jornalistas carregam vinagre para poder apaziguar aí o spray de pimenta da polícia. Então são cenas lamentáveis ocorridas ontem e parece que tem que ser assim, né, para uma posição ser tomada. Agora, o que é lamentável é que tanto o prefeito quanto o governador daquele estado, que estavam em Paris e chegaram ontem, estavam em busca, estavam querendo trazer uma exposição para São Paulo em 2020, né? Eles não mudam em nada, tá igual Goiânia, não muda em nada o discurso, não. É 3,20 a passagem do transporte coletivo de São Paulo. Eles já deixaram bem claro que não vai mudar. E se não mudar, eu acredito que continuaremos a ver esse tipo de manifestação, né? Inclusive, isso foi repercutido em todo mundo. Saiu em grandes jornais, não são qualquer jornal, não é qualquer jornal onde saiu essas imagens. Saiu no jornal El País, o maior periódico da Espanha, um dos mais respeitados jornais. A gente tem aí o print da tela, né, onde fala lá que São Paulo vive uma nova noite de protestos e com cenas de guerra. Então a gente vê que ali relata até a quantidade de pessoas, mais de 250 pessoas que foram detidas e 50 ficaram feridas na manifestação na quinta-feira contra o aumento dos preços do transporte coletivo. E tem até o vídeo no jornal El País que relata, né? Eles pegaram as imagens, provavelmente de alguma TV aqui do Brasil, e isso está vinculando no mundo todo. Aí o povo da Espanha, o El País, que é um canal muito assistido, não só na Espanha, mas em qualquer país, dos diversos países de língua espanhola, deve estar pensando, o que é que eu vou fazer nesse país em Copa do Mundo? Copa das Confederações, nem pensar em Copa do Mundo. Para mim ficar nesse meio aí, né, eu fico imaginando como é que esse pessoal, esses estrangeiros, estão, né, recebendo essas imagens, né? Nós temos a imagem também, né, dos principais jornais do Brasil, o The New York Times, que mostra justamente aquela jornalista da Folha de São Paulo, né, esse aí ainda é a imagem do jornal El País, né? Então a gente vê aí as imagens, e aí do New York Times fala do Rio de Janeiro, mas aí o título está relatando que as duas maiores cidades brasileiras, né, receberam protestos contra o aumento do transporte coletivo. Eles utilizam a palavra bus fare, né, fare, que seria ônibus de fogo, seria mais ou menos nesse contexto. Então fala do Rio de Janeiro e fala também de São Paulo. Então são imagens que repercutiram, né? O estrangeiro já ama falar mal do Brasil, já gostam de falar mal do Brasil, aí juntam-se essas imagens com gente sendo estuprada no transporte coletivo do Rio de Janeiro, né? Estrangeiras, né? Estrangeiro morrendo no Rio de Janeiro. E aí as pessoas ficam se perguntando, será que compensa fazer Copa do Mundo nesse país? Será que esse país vai me dar segurança? Então, pessoal, é lamentável. Agora, o que me deixa com medo primeiro, eu e o Alex, a equipe aqui da TV Capital Lanús, Nascimento, que é o nosso repórter, o Valdemar,
a gente fica meio temendo, né? Porque nós somos de carne e osso. Se tiver uma manifestação como essa do transporte coletivo novamente, né? Eu espero que a gente continue sendo seguro. Eu acredito na Polícia Militar do Estado de Goiás. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil são órgãos muito competentes e nas manifestações que nós participamos, eles nos deram e deram a toda a imprensa todo o respaldo, né? Todo o respaldo. Então eu espero que assim continue.